Boa tardezinha. Está de tardezinha, ó. O dia já está indo embora. Tem a mínima ideia de que horas são agora. Por volta de 5 horas da tarde. Mas já está escurecendo lá fora. Deixa eu ver. São 5:01, 5:02 da tarde. Então, são 5 horas da tarde agora. Estamos aqui estudando o livro de Jó. Vamos cruzar outros capítulos agora. E vamos entender, né, um pouco mais a palavra, vamos aprender um pouco mais, né, na lição da vida de Jó para a gente. Tem sido um aprendizado incrível, né, gente? Meu Pai eterno, como a gente tem aprendido nessa leitura do livro de Jó. Tem sido muito interessante, muito interessante. Essa Bíblia que eu leio aqui é uma Bíblia que me acompanha há muito tempo. Aí eu abri ela agora, mas aí eu vi que tinha um papel aqui dentro, aí eu fui ver o que era. Um papel assim, que eu escrevi, gente, em 2000, no comecinho do ano de 2006. Olha aqui. 2000, tá vendo? Tem 2000, tem o 6 aí, ó, 2006. Tá o oposto, né? Tá virado. E eu agradecendo a Deus e a ajuda dos anjos, né, dos protetores espirituais pelo ano de 2025, agradecendo pelo nascimento do meu primeiro neto. E, gente, tem 20 anos que eu escrevi essa carta. 20 anos. Eu estava agradecendo por tudo que o Senhor tinha feito na vida dos meus filhos, na minha vida. E desejando um ano maravilhoso de 2006, 20 anos atrás. O George estava com ele nasceu em outubro, ele estava com 2 meses e meio, 3 meses de idade. Eu agradecendo ao Eterno por ter dado a vida a ele novamente, porque quando o meu primeiro neto nasceu, o Senhor já tinha me falado, eu já tinha avisado para minha filha que ia ter problemas. Quando ela engravidou, o Senhor já me falou, vai ter problema. A gravidez vai ter problema e quando ele nascer também. E vai ter algumas consequências desses problemas que ele vai ter. Eu fiquei assim, né? Oh, meu Deus, o que é que vai acontecer? Eu falei para minha filha, prepara, porque a coisa não vai ser tão fácil assim, não. Ela já ficou toda alvoroçada, minha mãe é o meu primeiro bebê, meu filho. Eu falei, calma, o Senhor está avisando porque ele tem um propósito e ele tem livramento. Então, com 5 meses de gravidez, ela teve que ir para o hospital e ficou até o George nascer. Ela ficou hospitalizada 3 meses. Do 5 até o 8º mês, que eles decidiram tirar a criança um pouco antes, porque ela estava com muitos problemas. Então, fizeram uma cesárea antes. Quando ele nasceu com problema de respiração, aí ele parou de respirar, tiveram de fazer respiração artificial nele. Ele ficou na incubadora por uns 15 dias, exatamente como o Senhor me havia avisado. Ela teria problema durante a gravidez, o bebê quando nascesse ia ter problema, e depois os problemas que vieram. Foram muitos, gente, muitos. Não tinha um ano em que o George não fosse hospitalizado. Do ano que ele nasceu até 15 anos, todos os anos o George tinha que estar hospitalizado por alguma razão. A última vez foi quando eu estava lá
Muitas das vezes, dessas hospitalizações, eu estava em Chipre com a Ana. E da última vez, ele grandão já, né? Empurrando o negócio de tomar soro pelo hospital. E eu atrás dele, com medo dele fazer alguma coisa, né? Ele já estava com 15 anos. Foi a última vez que ele foi hospitalizado, nunca mais. Graças a Deus. Então, o Senhor tem sido misericordioso com a minha família. O Senhor tem dado muito livramento, muito livramento. Tem mais livramentos que o Senhor dá. Ainda tem uma pessoa dos meus filhos que ainda precisa ser alcançado. Ainda precisa ser alcançado. E a minha oração todos os dias é que o Senhor faça esse milagre. Que o Senhor faça esse milagre. O Senhor tem abençoado muito meu filho, graças a Deus. O Senhor tem abençoado, colocado a mão, muita luta, né? Muita luta. A mãe aqui sempre falando, sempre advertindo, né? Final de semana passado eu estava lá com eles, conversei demais com os dois. Gente, é um ministério. Ser mãe é ministério. Ser mãe é ministério. Mas graças a Deus as coisas estão calmas e o Senhor tem abençoado. O Senhor tem abençoado. Só o livramento do meu filho de drogas, né? Foi uma... Gente, mas olha, eu fiz peregrinação para tanto lugar para a libertação do meu filho de drogas. Fiz muita peregrinação por causa dele. Muita. Em Israel foram umas 5 vezes por causa dos meus filhos. Indo lá por causa deles, na presença do Eterno. Aí você fala, Miriam, mas qualquer lugar. É qualquer lugar, mas tem lugar, gente, que parece que tem mais anjo. Em Jerusalém é um dos lugares que tem mais anjos, sabe? Ô, lugar abençoado. Gente, quando você chega lá, a energia renova. Não é uma coisa da cabeça, não, gente. É física. É física. É incrível. Aquele pedaço ali, eu não sei o que tem ali. É a presença do Eterno. Lembra quando o templo foi erguido? Quando o primeiro templo foi erguido, Salomão, o Senhor desceu numa nuvem, ninguém podia entrar dentro do templo, porque o Senhor desceu numa nuvem. Então, tem aquela energia, sabe, do Eterno ali. E apesar de todas as destruições que houve, muita matança, muita morte ali, o Senhor abençoa realmente aquela cidade. Quando a gente chega lá, a pele fica mais bonita, sabe? Aqui dentro da gente é como se... Só quem já esteve em Jerusalém pode dizer, sabe? Já experimentou essa sensação. É muito gostoso. E por isso que o coração da gente fica pedindo volta. Vem, vem, vem. Por enquanto não tem condições, né, gente? Que a guerra lá tá babado. Então vamos lá. Chipre também está sendo muito atacada. Os voos para Chipre estão cancelados até agora. O meu ainda não foi cancelado, mas vamos ver, né, gente? Vamos ver como é que a coisa vai prosseguir. Mas quem estava lá, quem está de lá que está aqui não tem condição de voltar essa semana. E quem está lá também não tem condição de sair. Está completamente fechado essa semana, mesmo que tivesse alguma coisa acontecendo lá e minha filha quisesse sair de lá, não tem como, porque não tem voo. Está tudo cancelado. Então vamos ver, né? Vamos ver o que o Senhor tem. Se eu vou poder viajar ou não, porque é dia 22 agora, daqui a poucos dias, né, gente? Menos de 20 dias. Se a coisa continuar assim, eles vão cancelar minha passagem também. Então vamos esperar e ver, né? Então vamos lá. Nós vamos ver agora a reação, gente, a reação dos amigos de Jó.
Ai, meu Deus, quando a gente lê o outro e Jó falando, né, que ele era inocente, gente, eu imaginei a cara dos amigos do Jó, como é que torceu a cara. Ó, 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 por isso que está acontecendo isso com ele, que ele não, ele não é humilde, ele não reconhece o pecado, né? Então vamos lá. Bildade, o primeiro, né? Sempre ele que começa todas as discussões. Gente, na época, vocês vão se lembrar, se vocês já leram o Novo Testamento e o livro de Atos dos Apóstolos, esse tipo de discussão filosófica, né, que Jó e os amigos fizeram aqui, isso também tinha na época de Paulo. Lembra quando Paulo entrou lá no Areópago, lá foi na Grécia, foi em Atenas, né? Quando ele entrou lá em Atenas, e ele ficou lá uns 2, 3 dias andando, ouvindo, né, as discussões que haviam entre os doutores, né? E aí no terceiro dia ele resolveu falar, né? Ele resolveu entrar também na discussão que estava havendo lá no Areópago de Atenas. Então, esse tipo de coisa existia muito nos tempos antigos, né? Hoje não existe mais esse tipo de coisa. Mas naquela época existia, e Jó, aqui a gente está vendo também, na época de Jó que existia. Não era um Areópago, era na casa de Jó, mas estavam ali alguns homens discutindo o que era Deus, o que Deus fazia, o que Deus não fazia, os pecados e os caminhos dos homens e os caminhos de Deus. Era o que Jó estava fazendo aqui, mas isso aconteceu por causa do sofrimento de Jó. Então Bildade, o suíta, respondeu: com Deus estão domínio e temor. Ele faz reinar a paz nas suas alturas. Tem número os seus exércitos? Sobre quem não se levanta a sua luz? Portanto, como seria justo o homem perante Deus? Ele está dizendo, Deus é infinitamente grande, maravilhoso. Não tem um homem que seja justo diante do Eterno. Realmente não tem. Mas porque Jó estava pleiteando, né, que Deus estava sendo injusto com ele, né? Por isso que ele diz aqui no versículo 4, portanto, como seria justo o homem perante Deus? Como seria puro aquele que nasce de mulher? Se até a lua não resplandece e as estrelas não são puras aos seus olhos, quanto menos o homem que é uma larva e o filho do homem que é um verme. Tem aquela uma musiquinha ali de Israel que fala, né, que o Senhor tem misericórdia do vermezinho de Jacó. É por causa dessa expressão aqui. Que o Senhor tem misericórdia do vermezinho de Jacó. Por causa dessa expressão que o Bildade usou aqui. O homem para Deus é como um verme. E como uma larva. Como uma coisa que não tem muito valor. Mas o Eterno disse o contrário. Por mais que a gente pense que a gente não tenha valor nenhum, na criação do homem, o que o Eterno disse? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Se nós somos vermes e somos larvas, nós estamos também chamando o Eterno de larva. Estamos chamando o Eterno de verme. E foi isso que Bildade fez aqui. Falta de conhecimento espiritual. Falta de conhecimento da palavra. Por menor que nós sejamos diante do Eterno, nós temos ainda a fagulha dele dentro da gente. Esse aí foi o capítulo 25, gente. Nós vamos partir para o 26 agora. Então Jó respondeu: como ajustaste aquele que não tinha força? Não, como ajudaste aquele que não tinha força?
Então Jó respondeu: como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor? Nossa, ele tá criticando humildade aqui. Como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria e plenamente lhes fizeste saber o verdadeiro conhecimento? Ele está aqui, ele está sendo sarcástico aqui com humildade. Para quem proferiste palavras? E de quem é o Espírito que saiu de ti? Nossa. Os mortos tremem debaixo das águas como com os seus moradores. A morte está nua perante Deus e não há coberta para a perdição. Ele estende o norte sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Uau! Uau! Olha aqui, olha aqui. Ele estende o norte sobre o vazio. O norte que ele estava falando não é da Terra, não. O norte do universo, sobre o vazio. E suspende a Terra sobre o nada. Como é que ele sabia disso? Conhecimento do universo, conhecimento astronômico, já havia naquela época, gente. Eles sabiam que a Terra estava suspensa sobre nada. E estamos suspensos sobre nada. Prende as águas em densas nuvens, contudo as nuvens não se rasgam pelo seu peso. Ele estava se referindo aqui à criação. O primeiro capítulo do livro de Gênesis, quando o Senhor separou as águas das águas. Tem águas em cima e tem águas embaixo. Então ele está dizendo que mesmo porque a água está lá em cima com as nuvens, mesmo assim elas não desabam. Elas só caem na hora certa em que o Eterno diz que está na hora de chover. Aí aquela nuvem se transforma em água. É claro que tem um processo físico, né, nisso. Olha o versículo 8. Prende as águas em densas nuvens, contudo as nuvens não se rasgam sob o seu peso. Encobre a face da lua cheia e sobre ela estende a sua nuvem. Marca o horizonte na superfície das águas, como um limite entre a luz e as trevas. Quando você olha o mar lá longe, né? Mesmo durante o dia, quando você vê no horizonte o final do mar, dá a impressão que está meio escurinho, né? É isso que ele está dizendo aqui. Marca o horizonte na superfície das águas, como um limite entre a luz e as trevas. À medida que você vai descendo, vai ser escuro do outro lado. Tá vendo como é que escurece rápido, gente? 5h30. Então, quando você olha o oceano, aí você imagina que do outro lado tem um outro país que naquele momento não tem a luz do sol, está escuro. E é isso que ele diz aqui. As colunas do céu tremem e se espantam na sua ameaça. Com a sua força fendeu o mar e com seu entendimento abateu a Raabe. Pelo seu sopro os céus se selaram e a sua mão trespassou a serpente veloz. E isto são apenas as orlas dos seus caminhos. Quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? E ele prossegue. Prosseguiu Jó em seu discurso, tá vendo? Ele estava falando assim. Tão certo como vive o Senhor, que me negou justiça, lá vai ele de novo.
E o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma. Ele reconhece que quem fez isso foi o Eterno. Enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Jamais admitirei que tendes razão, até que eu expire, não negarei a minha integridade. Nossa, pelo amor de Deus, quando ele disse isso, eu acho que os amigos dele falaram, não tem jeito. Esse aí, vamos desistir dele. Olha o que Jó falou. Olha o que Jó falou. No começo aqui, no capítulo 26, ele já começa falando que os amigos dele estavam completamente errados. Completamente errados. Agora aqui ele já fala, enquanto eu tiver, meu nariz estiver respirando, eu não vou deixar que vocês, que estão falando o tempo todo que eu pequei, vão me acusando de pecado, eu vou admitir isso, porque na minha integridade eu estou. Gente, isso aqui é conhecer, é você se conhecer, é você se conhecer, é você se amar. Olha, esse homem se conhecia, ele sabia que ele não tinha pecado, ele não tinha feito nada daquilo que os amigos dele estavam acusando ele de ter feito. E aqui ele diz, jamais admitirei que tendes razão. Vocês estão me acusando de pecado, mas eu não vou admitir isso, porque eu não pequei. E ele disse isso diante do Eterno, eu não pequei. Até que eu expire, não negarei a minha integridade. Você é capaz de falar isso? Como Jó? Segundo a palavra, um homem íntegro, diante de Deus e diante dos homens. Mesmo os amigos dele acusando ele de pecado, ele disse, eu não admitirei, porque eu não pequei. A minha justiça me apegarei, e não alargarei, não me reprovará a minha consciência enquanto eu viver. Poucas pessoas na Terra podem dizer isso. Por tudo que eu já fiz antes, por todas as coisas, todos os erros que eu já cometi antes desse momento agora em que eu vivo, desses últimos anos da minha vida, eu não posso dizer isso. Porque eu cometi muitos erros. Cometi, sim. Eu não sou como Jó. Infelizmente, eu não sou como Jó. Mas na nossa geração, poucas pessoas podem dizer isso. Eu continuo julgando, eu continuo não amando. Eu tenho que pedir perdão ao Eterno todas as vezes, e Yom Kippur vai chegar daqui uns dias para eu pedir mais perdão ainda. Mas Jó podia falar isso, porque segundo a palavra, ele era íntegro diante de Deus e dos homens. E ele disse, e não só o Eterno ouviu essa palavra e os amigos de Jó também, mas o capiroto também ouviu. E ele disse aqui no começo, ó, enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade. Capiroto perdeu a esperança aí. Esse não tem jeito. Esse não vai blasfemar. Todo aquilo que ele fez, todo o trabalho que ele teve para regimentar todo mundo, para destruir a vida de Jó, não adiantou nada. Jó não pecou. Que exemplo de vida. Que exemplo de vida para a gente. Perdeu os filhos,
perdeu toda a fortuna, perdeu a saúde, está na sarjeta, está lá todo cheio de ferida. Mas ele disse, dos meus lábios não vai haver iniquidade. Eu vou me apegar à minha justiça, à minha integridade. Versículo 6, a minha justiça me apegarei e não a largarei, não me reprovará a minha consciência enquanto eu viver. Eita, só Jó para falar uma coisa dessa. Jesus de Nazaré também, né? Seja como o ímpio o meu inimigo, e o que se levantar contra mim como o perverso. Pois que esperança tem o ímpio enquanto é cortado, quando Deus lhe arranca a vida? Ouve Deus o seu clamor enquanto lhe sobrevém a tribulação? Deleitar-se-á o ímpio no Todo-Poderoso, invocará a Deus em todo tempo. Ensinar-vos-ei acerca do poder de Deus, não vos encobrirei os caminhos do Todo-Poderoso. Nossa! Gente, isso aqui deve ter ofendido demais os amigos de Jó. Porque olha a situação. O homem que está lá, todo arrebentado, todo cheio de ferida, está dizendo para quem está completamente são, bem vestido, todos eles ali sentados, todos muito bem, com muita saúde, ele tem a capacidade de dizer, ensinar-vos-ei acerca do poder de Deus, não vos encobrirei os caminhos do Todo-Poderoso. O que você acha que esses amigos fizeram? Olharam para ele e falaram assim, é doido. Bate bem da bola, não. Olha quem que está na miséria. É ele ou é nós? Não julguei, gente. Não julgue. Eu já contei para vocês a experiência que eu tive com aquela mulher, né? Aquela mulher foi uma bênção na minha vida. E ela estava na rua, uma mendiga. Não sei se ela era mendiga mesmo de verdade, mas ela se posicionou naquele papel, né? Empurrando um carrinho de compra, muita coisa em cima, vivendo na rua. Mas numa rua bem chique, que ela estava lá em Hyde Park, no centro, assim, o centro mais chique de Londres. Mas ela estava lá, na rua. Versículo 12, todos vós já viste isso, por que, pois, proferis palavras vãs? Está dizendo, vocês são sábios, por que vocês ficam falando coisa que não tem nada a ver, que não é, vocês ficam me acusando de coisas, vocês sabem que não é assim. Eis da parte de Deus a porção do ímpio, a herança que os tiranos recebem do Todo-Poderoso. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada. A prole não se fartará de pão. Os que fizerem dela a praga os enterrará, e as suas viúvas não chorarão. Embora amontoe prata como pó e vestes como barro, o que ele acumular, o justo vestirá, e o inocente repartirá a sua prata. A casa que ele edifica é como o casulo da traça, como a choça feita pelo vigia. Rico se deita, mas não o fará mais. Quando abre os olhos, tudo desapareceu. Pavores se apoderam dele como as águas. De muito o arrebatará a tempestade. O vento oriental o levará e ir-se-á, varrê-lo-á com ímpeto do seu lugar. Atira-se contra ele sem misericórdia, enquanto ele foge, principalmente do seu poder. Bate palmas contra ele, e com assobios o tiram do seu lugar. Nós vamos parar por aqui, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Mas tem mais um capítulo dessa fala de Jó.
E tem mais ainda, nossa, agora Jó vai falar. Ele vai falar muito ainda, são muitos capítulos em que Jó vai falar. Engraçado que Jó está falando exatamente aqui, descrevendo o final do ímpio, mas esse final que ele está descrevendo é exatamente o que aconteceu com ele. Os filhos dele morreram, a herança, tudo que ele tinha foi embora, exatamente como acontece com o ímpio. Por isso que para os amigos de Jó, era muito difícil para eles acreditarem que Jó não havia pecado, que Jó era correto, porque isso só acontece com o ímpio. O que é que a palavra está nos ensinando aqui agora? Que não é assim. Por isso que nós não devemos julgar. Esse é o caminho que acontece com o ímpio. Mas às vezes isso aqui também acontece com que não é ímpio, como no caso de Jó. Aliás, os profetas falaram sobre isso também. Os profetas falaram sobre isso também, tanto que Abacuque diz, mesmo que não haja fruto na vide, mesmo que a oliveira minta, mesmo que não haja o gado, o leite, mesmo assim eu vou me gloriar, eu vou me alegrar na presença do Eterno. Esse conhecimento do Eterno hoje aprimorou, porque hoje nós vemos muito ímpio e injusto com muita riqueza. Você viu esse caso do Epstein, né? Agora, esse rapaz lá dos Estados Unidos que disseram que ele suicidou, mas acho que ele foi morto mesmo. Acabaram com a vida dele, porque ele sabia demais. O homem tinha avião particular, o homem fazia as falcatruas dele com avião particular. Quantas vezes ele saiu daqui com meninas daqui no avião particular? Não tinha como saber, porque o avião particular não entra tem uma entrada separada, não tem check-in, tá? Então as meninas entravam no coisa e ninguém sabia que elas estavam sendo levadas para os Estados Unidos. Ele fazia disso aqui um lugar de parada para ele pegar, trazer as meninas de outro lugar, chegava aqui, daqui ia para os Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia. Então o homem era muito rico. E ele morreu na riqueza dele. Ele morreu na cadeia, mas morreu com tudo que ele tinha. Eu não sei o que o governo vai fazer com tudo que ele tinha. Porque, pelo que eu sei, ele não tinha filho. Então não tem nem, vai ficar tudo pro governo, né? Ficar tudo pro governo. Gente, lemos alguns capítulos hoje, estamos avançando no livro de Jó. Mesmo que eu não vá para Chipre, eu vou começar, depois que eu terminar o livro de Jó, nós vamos começar os estudos, né? Até estava falando hoje sobre o irmão de Jesus, o Judas. Jesus tinha um irmão chamado Judas, viu? Então, ele era terrível. Acho que esse nome não é muito abençoado, não, viu, gente? Judas era o espinho na carne de Jesus, viu? Ele era a pedrinha no sapato de Jesus. Ele deu muito trabalho. Até que ele depois acalmou. Depois que ele casou, ele acalmou. Mas Judas era terrível. Ele era terrível. Depois nós vamos falar sobre isso. Então tá, que o Senhor te abençoe e te guarde. Tenha um bom dia, uma boa tarde. Tchau, tchau.